E sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa a nossa live a partir de agora. Nós fizemos uma live geral em que nós conversamos sobre as áreas da vida. Eu disse a vocês que particularmente eu divido a vida em 5 áreas e faço isso há 20 anos. Isso permite com que eu faça análises criteriosas diferentes e que para mim parecem producentes sobre cada uma das áreas da vida. E a primeira delas é a da vida espiritual, tá? Então a primeira das áreas é a vida espiritual. Depois a vida sentimental, a vida financeira, a vida profissional, a vida familiar. E cada uma dessas áreas, na minha visão de mundo, merece especial atenção. Eu não pretendo fazer com que você concorde em totum comigo. Nada do que eu digo é pense isso. O nome da minha obra é Pense Nisso. Eu não quero que você tenha a minha forma de ver o mundo. Eu quero que você conheça a minha forma de ver o mundo. E você terá a sua. Como diz Fernando Pessoa, o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. E na minha ideia de universo, de mundo, de vida, eu divido a vida em 5 áreas: espiritual, sentimental, financeira, profissional e familiar. E faço uma análise de cada uma delas. Vejo como está cada uma. Penso em metas, como eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 10 anos. Isso vai fazendo com que eu trace diferentes planos. Também isso permite que eu diagnostique a razão da minha tristeza. Às vezes nós estamos tristes, mas é preciso, inspirados em Walter Ugumãe, nos tornarmos investigador de afetos e às vezes até de desafetos. Saber por que nós estamos bem ou mal, o que nos alegra e o que nos entristece. E sobre a vida espiritual, então há uma ordem, e a primeira das áreas que nós vamos enfrentar é a vida espiritual. E a vida espiritual é a primeira porque é assim que eu faço, eu estou seguindo a ordem que eu sigo na minha própria vida. Talvez seja isso que nos conecta, essa realidade de apresentar-me como sou, e isso faz com que a gente pense em conjunto. A primeira das áreas que eu considero é a vida espiritual. Para mim, a vida espiritual é a base das outras áreas da vida. Quem anda desequilibrado espiritualmente promove um desequilíbrio na vida sentimental, financeira, familiar, profissional. O sujeito que anda sem paz faz com que toma decisões equivocadas. Uma área pode destruir a outra área. Basicamente, eu faço uma divisão em uma base de 4 parâmetros, mas eu vou tratar de 3 aqui, em que a vida espiritual é desenvolvida baseada em 4 bases, 4 ideias: oração, leitura da palavra, da Bíblia, da instrução, louvor e jejum. Sobre jejum, você fique à vontade para fazer, não fazer promessas do jeito que você entende que deve fazer. Não é esse o objetivo. Não vou tratar disso no dia de hoje. Na noite de hoje eu trato dessas outras 3 bases: oração, palavra, louvor. E por que eu digo isso? Porque para mim a vida espiritual, com base neste tripé, se desenvolve e se desenvolve bem. O primeiro deles é o ponto da oração. Oração é conversar com Deus, falar com Deus, contar para Deus, ter Deus como seu melhor amigo, pressupõe confiar nele. Confiar, fidelidade, a ideia de dizer o que penso, porque penso, o que sinto, como sinto. Rubem Alves dizia: você não é culpado pelo seu sentimento, você é culpado pelo seu comportamento. Então alguém pode provocar em você ódio e você
não será responsável pelo ódio que tem. Depois você pode pensar, entender por que sentiu ódio. Mas se você com ódio toma um comportamento, adota um comportamento, este comportamento pode implicar responsabilização. Quando eu digo em oração, eu falo em conversa com Deus. Para mim, existe um grande poder aí. Quando eu converso, também eu me conheço. Porque quando eu converso com Deus, eu me confesso com Deus. Eu retrato as misérias humanas, os meus desejos, os meus anseios e coloco tudo ali diante do Pai. Eu entendo que todos nós temos paixões, misérias, prosperidades próprias. Na descrição de Tiago sobre Elias, no livro de Tiago, no versículos 5 e 17 e 18, Tiago diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele acreditava no poder da oração. Porque diz que ele, orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses e não choveu. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Há um poder na oração. Se você acredita em Deus, e 98% das pessoas que responderam a minha pergunta hoje disseram acreditar em Deus, significa que, basicamente, e quando eu digo que é isso, mais de 50 mil pessoas marcaram que acreditam em Deus. Participaram da enquete, eu não sei, até o presente momento, mais de 50 mil pessoas, 55 mil pessoas participaram dessa enquete, dessa pergunta. Se 50 mil pessoas responderam dizendo que acreditam em Deus, se eu acredito em Deus, eu estou dizendo que eu acredito em alguém que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, portanto, que pode tudo, que sabe de tudo, que está em todo lugar. Se eu acredito em Deus, eu acredito em alguém que ama, um amor incondicional, inclusive capaz de entregar o seu próprio filho. Então eu começo a entender que eu tenho alguém com quem conversar. Nós às vezes entendemos que Deus, e o Luciano Subirá diz isso, parece tratar do mundo em atacado. Isso vai acontecer na Terra, isso não vai acontecer com a Terra, na Terra. Isso vai acontecer com este país, isso não vai acontecer com este país. Mas ao mesmo tempo eu percebo que nós podemos ir a mais um nível, que é um nível individual, em que você conversa com Deus e Deus conversa com você. Em que a instrução é para a sua vida, para a sua particularidade, para o seu casamento, para a sua profissão, para a sua escolha. Eu vejo pessoas respondendo a pergunta, 80% das pessoas responderam, 82%, dizendo que gostariam de experimentar uma mudança profissional. Também estamos falando aí de uma enquete respondida por pelo menos 60 mil pessoas. E aí você tem 82% que dizem, eu quero me mudar. Profissionalmente eu quero experimentar uma mudança. Ir para onde? Ir por quê? Ir por quem? Essa é uma pergunta importante que nós precisamos ter e nós precisamos fazer. Eu imagino que vocês estejam me ouvindo, né? Eu vou até ativar o comentário aqui para ver se vocês me ouvem. Eu fiquei com certa dúvida, mas eu acredito que vocês estejam me ouvindo. Me ouvem, né? Bom, basicamente, o que nós precisamos... Ok, deixa eu só desativar, todos me ouvem, desativei o comentário novamente. Basicamente, o que nós precisamos entender, que é necessária essa conversa. A conversa no plano individual. Mas nós precisamos entender ou chegar até Deus, na presença de Deus, com aquilo que próprio Tiago nos ensina. Deus resiste ao soberbo. Ninguém precisa chegar diante de Deus e ser professor de Deus. Mas Deus dá graça aos humildes. O conceito de graça é simples, é favor imerecido. Receber mais do que você merece, além do que você merece ou o que você não merece. Isso é graça. Se você quer o favor de Deus, um favor imerecido, é preciso que você procure Deus com humildade. A oração tem o poder de promover milagres.
Elias nos mostra isso, Tiago nos lembra disso. A oração é atendida, ouvida por Deus quando nós chegamos cientes da nossa humanidade. Você não é além de um humano. Você não tem superpoderes. Você não é mais inteligente do que o mundo. Deus resiste aos soberbos. Por isso mesmo Salomão, um homem mais sábio que existiu até a sua geração, dirá que a soberba precede a ruína. Se você está acreditando no seu poder, você está se preparando para a própria ruína. Eu entendo que, na verdade, as pessoas procuram muitos livros de autoajuda, mas eu digo inspirado em uma palavra que certa vez ouvi, que a ajuda vem do alto. Não é autoajuda, é a ajuda do alto. Há um livro, esqueci o nome do autor, que diz, não é autoajuda, é ajuda do alto. Em terceiro lugar, se eu entendo que eu preciso procurar a Deus, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, porque a oração produz milagre, porque Deus resiste ao soberbo, então eu procuro a Deus com humildade. Em segundo lugar, eu preciso descarregar. A oração é um desabafo. E essa não é uma recomendação minha. O próprio Cristo diz isso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em 1 Pedro 5,7, a recomendação do autor é: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A oração é um desabafo. Eu pergunto a você se você tem desabafado com Deus. A oração é uma busca de milagre, a oração é uma busca de intimidade, a oração é um reconhecimento do poder de Deus e, portanto, um sinal de humildade. A oração é um desabafo. Você precisa se organizar para ter momentos na sua semana de oração. Particularmente, eu reservo 2 dias na semana para isso. Além daquelas pequenas orações que você faz quando precisa. E eu recomendo que você o faça. Mas eu disse aos senhores que a nossa live se desenvolveria em um tripé. O primeiro é a oração, o segundo é o louvor. Não é apenas importante que você louve, mas também é fundamental. Louvor é uma atitude própria de quem reconhece a Deus em tudo, em todos. Vejam vocês a importância da oração. Davi, diz o livro de Reis, consultava a Deus antes da batalha. Há guerras que você deve travar, há guerras que você deve evitar. E há guerras que você deve travar de uma forma, há guerras que você deve travar de outra forma. Quando você pesquisa a vontade divina, há uma paz ou uma falta de paz que se manifesta. E na falta de paz há uma resposta. E na paz também há uma resposta. E então eu digo a você que você deve seguir os conselhos de Davi, de Salomão, de Pedro, de Tiago. Oração. Mas eu prossigo e digo para vocês que o segundo ponto do nosso tripé é o louvor. Eu destaquei que o louvor nos lembra das bênçãos de Deus, dos milagres que nós vivemos, da bondade e da fidelidade divina. O louvor é motivo de alegria. O louvor é motivo de alegria. O salmista, quando escreve, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. O louvor é uma forma de nos recordarmos das bênçãos de Deus. Alguém diz assim que é preciso que você pare por um momento e se recorde das bênçãos que você recebeu, de que você já orou, já pediu a Deus por coisas e por pessoas que você tem hoje. Você já orou por uma família, você já orou por um trabalho,
Você já orou por um filho, você já orou por uma casa, você já orou por uma conquista profissional, pessoal, sentimental, familiar, financeira que você vivenciou. O louvor é uma forma de nos recordarmos das bênçãos que nós vivemos. Em segundo lugar, o louvor é uma forma de nos recordarmos dos milagres que vivemos. Nós precisamos aprender isso. Há bênçãos que nós vivenciamos. Você quer uma coisa, você estuda e é uma bênção, você consegue. Isso é bênção. Você fez a sua parte e Deus te abençoou. Você usou o talento que recebeu e você foi abençoado por isso. Ao que muito foi dado, muito será cobrado. E ao que foi dado, mais ainda será dado. E ao que foi dado pouco, pouco que foi dado será retirado se ele não explorar o seu talento. É só uma questão de talento. Bênção, você explora, você recebe, Deus te abençoa. Mas quando eu parto para milagre, eu estou dizendo, naturalmente, eu não receberia isso. Não havia um prognóstico bom, não era provável que isso ocorresse. Eu estava numa situação muitíssimo delicada. E aí o imponderável aconteceu. Alguém foi curado, alguém foi... um casamento destruído foi restaurado, uma empresa à beira da falência foi recuperada. A gente percebe o milagre. E é isso que o louvor nos permite. Por isso o mesmo salmista diz: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. O milagre é motivo de louvor. O louvor nos lembra das bênçãos, o louvor nos lembra dos milagres. Mas é mais do que isso. O louvor é uma forma de afirmarmos e de nos lembrarmos e de anunciarmos a bondade e a fidelidade de Deus. É por isso que o salmista diz: louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque o seu nome é amável. Que eles lhes deem graças, porque o seu amor é leal. Ele está falando, Deus é bom, Deus é leal. O louvor é uma forma de você se lembrar da bondade e da fidelidade de Deus. Então eu pergunto a você, se você tem se lembrado disso, de dedicar momentos do seu dia ou da sua semana para o louvor a Deus. Às vezes nós nos lembramos de pedir. Sempre é uma petição. Sempre é uma petição. A oração sempre é uma petição, um requerimento para que Deus, juiz, atenda ao seu pedido. E de preferência concedendo a tutela de urgência, porque você precisa daquilo para hoje, para agora. A oração é quase você dizendo para Deus o que ele tem que fazer e anunciando a Deus qual é a solução. Diz: Deus, eu preciso desse trabalho, então o Senhor precisa me dar esse trabalho neste lugar, porque nós precisamos entender que, na verdade, há uma providência divina. Deus sabe o que faz. O louvor é uma forma de dizer: Deus faz. Deus faz e eu me recordo. Então eu pergunto a você, quanto tempo você destina ao louvor? Particularmente, 2 dias da semana eu tenho um tempo destinado ao louvor. 2 dias oração, 2 dias louvor, 2 dias palavra e o outro assisto a uma missa ou a um culto. Sou evangélico, mas também vou à Igreja Católica. Lembro, é a minha forma de ver o mundo. E eu não estou criticando a sua forma, eu estou contando a minha. O terceiro tripé é a palavra, é a leitura, é a busca do ensino.
A palavra é fonte de instrução, a palavra é fonte de correção, a palavra é fonte de esperança, de sabedoria, de prazer. Entenda, a palavra é fonte de instrução. Você aprende. É fonte de conhecimento. Você aprende. O salmista diz no Salmo 1, no versículo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, e na sua palavra, e nos seus mandamentos, ele medita de dia e de noite. Ele fica pensando. Ele reflete o que Deus gostaria que eu fizesse aqui. Porque essa pergunta elimina muitas alternativas. Porque você pode ter certeza que se a sua vontade destoa daquilo que está na instrução de Deus, a sua vontade não vem de Deus. Por isso, romantizar o erro não faz com que o erro deixe de ser um erro. Ele continua sendo um erro. Agora você pratica o auto-engano. Não romantize o seu erro. Não romantize. Uma mulher escreve para mim: eu me apaixonei por um homem casado. Na verdade, nós nos apaixonamos. E agora? E agora você está errada. Mas você está errada desde o primeiro momento em que algo acendeu ali. Porque não é que qualquer um está sujeito a isso. E qualquer um de nós está sujeito ao erro. Mas o que nós precisamos entender é que se há um caminho, nós devemos ir por outro. E se nós temos consciência de que a nossa carne é fraca, de que nós somos capazes do erro, de que nós somos humanos e sensíveis a nós mesmos, insensíveis aos outros, muitas vezes, então se ali está o erro, eu não vou passar pertinho do erro. Eu tenho que passar longe. É naquele momento, não depois que ela já se apaixonou, que eles conversam todos os dias, que ela vai encontrar uma justificativa. Mas não se engane. A palavra é fonte de instrução. Se o seu desejo está em desacordo com o que diz esta palavra, este seu desejo contraria a vontade de Deus. E Deus não é um Deus ruim. Deus não é um Deus arbitrário. Quando Ele nos instrui, Ele quer o nosso bem. Ele conhece o futuro. Ele sabe que esse caminho, que parece bom aos seus olhos, é enganoso. No futuro Ele está, você não. Em segundo lugar, a leitura da palavra faz com que nós tenhamos um amor por ela. Quem procura a sabedoria passa a amar a sabedoria. É uma relação de amor. Por isso o salmista diz: quanto amo a tua lei, ó, quanto amo a tua lei. E Paulo adverte em 2 Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada. E ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quando eu busco essa sabedoria do ensinamento divino, isso me ajuda a decidir. Por isso em Romanos está escrito: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Salomão diz para você: olha, trabalhe de dia e de noite. Semeie de manhã e de tarde. Corrija. Semeie de manhã e de tarde. Porque você não sabe qual semente prosperará. Agora você
que anda só semeando de manhã, ou você que não anda semeando nada, você está em desacordo com a instrução. Então, quando você não semear nada, quando você destruir o que havia no seu armazém, quando você simplesmente não perceber os frutos, porque eles não existirão, saiba, foi porque você não seguiu uma instrução. Quando você não ajudar alguém, podendo ajudar, e a vida der uma volta, e você precisar dessa pessoa, porque às vezes você precisa da pessoa que você imagina que nunca precisará. E aquela pessoa diz, olha, eu não vou te ajudar. E ela também estará errada, porque nós não precisamos ser assim. Mas por que ela não te ajudou? Porque quando você podia ajudá-la, você a ofendeu. Mas então, pois é, você estava em desacordo. Você estava em desacordo com a instrução. É uma instrução, é um ensino e traz esperança. Porque eu vejo além da circunstância. Porque eu posso ser Pedro andando sobre as águas. Porque eu posso ser Daniel na cova dos leões. Porque eu posso ser Abraão, o pai da fé, e ter Isaac quando já não era mais possível tê-lo. A palavra também é fonte de esperança, fonte de instrução, fonte de correção, fonte de esperança. A palavra é fonte de sabedoria, é fonte de prazer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu vejo pessoas procurando luz e eu digo aos senhores que a palavra é luz. E, portanto, a palavra é fonte de felicidade. O louvor, fonte de alegria. A palavra de felicidade. Quem ouve a palavra e a pratica, constrói a casa sobre a rocha. E vindo a chuva, não a derruba, porque ela está sobre a rocha. Porque alguém ouviu e praticou a palavra. Entenda você que você reservar momentos, eu reservo 6 dias na semana, 2 para a vida espiritual, 2 para a oração, 2 para louvor, 2 para a palavra. Isso faz com que você vá evoluindo nessas diferentes áreas. Eu converso com Deus, eu leio a palavra que é inspirada divinamente, e portanto é palavra de Deus, eu ouço Deus, eu falo com Deus, eu ouço Deus. E aquilo é para mim fonte de felicidade, porque as minhas decisões passam a ser mais acertadas. E a paz e a falta de paz são os árbitros do meu coração. Se há paz eu faço, se não há paz eu não devo fazer. E digo aos senhores que todas as decisões que eu tomei sem paz se mostraram equivocadas, mesmo quando elas eram aparentemente corretas. Elas estavam equivocadas. Porque a sabedoria do homem é de probabilidade. Esse caminho parece bom. A sabedoria de Deus é de certeza. Esse caminho é bom ou não é bom. Por isso, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, porque você não vai pelo caminho que Ele diz para você não ir, mesmo parecendo um bom caminho, porque esta é a instrução. Luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. É isso que o salmista nos ensina, é isso que nós aprendemos. E quando eu louvo, há em mim uma alegria gigantesca, muito maior do que eu esperava, que vem da lembrança
da bondade, da fidelidade, das bênçãos e dos milagres de Deus. Com isso, senhores, nós enfrentamos a ideia da vida espiritual. O meu objetivo é poder, a cada semana ou a cada 2 semanas, trazer e tratar com os senhores sobre uma área diferente da vida. Nós falaremos sobre vida sentimental. E aí nós vamos evoluindo. Eu mais uma vez quero agradecer a presença de todos vocês aqui. E quero pedir, eu sempre peço, esse é um pedido que é uma regra aqui, que você compartilhe essa nossa live nos seus stories, que você me marque. Fico bastante agradecido. Muito obrigado, para que mais pessoas possam assistir. Isso é para mim motivo de alegria. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.